Oi pessoal, como o próprio nome já entrega, o Ministério dos Quadrinhos é um canal sobre histórias em quadrinhos. Só que vez por outra eu me aventuro em outras temáticas, cinema, por exemplo. Vez por outra eu comento um filme por aqui. Mas há um quadro em específico pelo qual eu tenho muito carinho, que é o Literapapo, no qual eu comento literatura, né? E até agora eu fiz poucos vídeos para esse quadro, uns 4 ou 5. Mas eu pretendo dar regularidade a esse quadro, talvez saindo um vídeo por mês. De todo modo, hoje nós temos um Literapapo, no qual vai ser comentado esse livro aqui. História da Sua Vida e Outros Contos. Esse livro tem a diferença que eu já comentei até agora e que o título já entrega, que ele é um livro de contos. Os que eu comentei aqui até agora eram narrativas únicas, mais longas. E o seguinte, História da Sua Vida e Outros Contos foi escrito pelo Ted Chiang e saiu no Brasil pela editora Intrínseca em 2016. Eu cheguei a esse livro por causa do filme A Chegada. Aquele filme que foi dirigido pelo Denis Villeneuve e tem a Amy Adams interpretando uma linguista que tenta decifrar a linguagem de alienígenas que vieram à Terra. E eu gostei muito desse filme. E por ter gostado muito desse filme, eu fui atrás do conto que ele adaptava, o conto que o inspirou. E o conto tinha acabado de sair no Brasil nesse livro aqui. E na época, assim, eu estava no doutorado. Eu comecei a ler esse livro, li uns 2 ou 3 contos e parei porque eu realmente estava muito envolvido com a pesquisa e tinha uma demanda de leitura muito grande para a pesquisa. Eu não conseguia ler tanto as coisas que eu lia por hobby, o que eu gostava. E agora, que eu estou com um pouquinho mais de tempo, eu retomei esse livro e li os demais contos. Cara, e que bom que eu fiz isso. Que bom mesmo. O Ted Chiang é um autor tremendamente criativo. Isso é verdade. Isso aqui deve ser um dos livros mais criativos que eu já li. E ele tensiona os limites da ficção científica nos contos dele. O livro possui 8 contos. Deixa eu pegar aqui os nomes dos contos para vocês. O primeiro conto é A Torre da Babilônia. O segundo se chama Entenda. O terceiro, Divisão por Zero. O quarto, História da Sua Vida. O quinto, 72 Letras. O sexto, A Evolução da Ciência Humana. O sétimo, O Inferno e a Ausência de Deus. E o oitavo, Gostando do que Vê. Um documentário. Bom, e vamos lá. Desses contos, o que inspirou A Chegada, que é a história da sua vida, sendo bem sincero, foi o que menos me empolgou, embora o conto seja muito bom. Mas nesse caso, eu acho que a narrativa cinematográfica ajudou bastante. Eu tendo a preferir um pouco o filme. Mas no primeiro conto, que se chama A Torre da Babilônia, o livro já mostra ao que veio. O que nós temos aqui? Uma versão da história da Torre de Babel, uma versão na qual a Torre de Babel é completada. Mas esse também é nem o principal ponto, assim, porque o que o Ted Chiang desenvolve é o que significaria uma construção tão alta, feita para chegar até os céus, que levava, sei lá, 1 ano para que as pessoas subissem até ela, né? Cara, imagina o seguinte, imagina que você cair um tijolo lá de cima. Cair, o pessoal perder material. Tipo, imagina levar material, que assim, a matéria-prima não estava lá em cima. Além disso, outra coisa que é legal é que estão surgindo comunidades no meio da torre, em diversos momentos. Há pessoas que nasceram lá e que nunca tocaram o chão. E tudo isso é desenvolvido. E mais ainda, né? A cosmologia apresentada pelo autor não é a nossa cosmologia. É a cosmologia antiga. Então, chegar aos céus uma torre seria possível. E o que significa isso? E os contos são muito variados entre si, muito variados. E assim, eu não vou comentar todos um por um aqui, mas assim, vamos lá, não vou falar detalhadamente, eu vou falar a temática de cada um. A Torre da Babilônia, eu já falei. Entenda, fala sobre 2 pessoas assim, que por um determinado motivo, por um tratamento, desenvolvem uma inteligência absurda, muito para além da capacidade humana. Você começa com um e, na verdade, essas 2 pessoas, elas possuem valores diferentes. Elas são muito inteligentes e elas possuem valores assim, diferentes e elas começam a competir por causa desses valores. E a inteligência delas mostra a elas que a aliança nunca vai ser possível, porque nenhum dos dois vai abrir mão, porque logicamente eles seguem ao limite os valores que eles professam. Isso aqui é bem legal, lembrou um pouco a tese que o Weber defendia, né? O Weber, por exemplo, defendia a irracionalidade dos valores, que os valores não são assim, nós não chegamos aos valores pela razão, a razão é instrumental, ou seja, na verdade a razão ela aponta os meios para a realização dos valores, mas os fins eles são escolhidos de outra maneira. Cara, é bem legal
esse conto. O terceiro conto, A Divisão por Zero, o título já revela, né? É um matemático que descobriu que a matemática não faz sentido, né? A gente sabe que dividir por zero é impossível e parece que a conclusão dele é que, tá, só que isso derruba a matemática, a matemática para de fazer sentido. História da Sua Vida é o conto ligado à chegada, essa linguista que decifra uma linguagem alienígena e isso afeta a percepção dela do mundo. 72 letras, é um conto muito legal. É um conto que fala sobre o seguinte, né? Pega a ideia dos nomes da Cabala, né? Que cada coisa tem seu nome, inclusive, por exemplo, a partir dos nomes você poderia criar golems, e pega isso e seculariza. Imagina que eles, por baixo dessa linguagem religiosa, tivesse uma verdade científica. E a ciência e a tecnologia desse mundo se baseiam nisso. Só que em determinado momento eles descobrem que a humanidade está destinada a ficar infértil em 5 gerações no máximo. Por quê? E isso é a sacada, sei lá, uma tese científica que se provou equivocada, nem científica, a tese que se provou equivocada é que cada geração continha todas as outras. Então, conseguiram ver que, na verdade, faltavam muito poucos. E aí, a partir da tecnologia, dos nomes, tentam solucionar esse problema. É bacana o ponto. A evolução da ciência humana fala sobre os seres humanos criando tecnologias e máquinas que pensam melhor que eles e como é que ficaria a ciência nesse contexto. É um ponto muito curtinho esse. O Inferno e a Ausência de Deus fala sobre um mundo no qual o milagre e aparições sobrenaturais são ordinárias. Como é que ficaria, por exemplo, a relação com a fé num mundo desse? O que seria a fé? Como é que seria a relação com Deus? Quando você sabe que céu e inferno existem, porque o inferno pode ser observado, inclusive, algumas vezes a olhos nus. Gostando do que vê um documentário, é um livro sobre um ponto sobre uma tecnologia que consegue anular a percepção da beleza facial. E uma universidade onde os estudantes querem colocar isso para todo mundo, porque a beleza geraria um preconceito. E ele vai trabalhando, o título do documentário é bom, porque ele vai pegando diversas percepções, críticas e defesas disso. Cara, é muito legal esses pontos. Os pontos que eu mais gosto, cara, é até difícil dizer, mas eu gosto muito dos dois últimos, assim. Gosto muito. E o que eu achei genial no livro é, além da capacidade do Ted Chiang de imaginar cenários muito verossímeis, são as fontes, cara. Ele pega a Torre de Babel, a cosmologia babilônica, pega Cabala, uma ciência que hoje é considerada, teses científicas que hoje são consideradas falsas. E assim, ele constrói a partir disso cenários verossímeis. E assim, ele desenvolve questões que são muito relevantes. Porque a ficção científica tem isso, né? Ao falar de cenários, sei lá, que não são reais, ou cenários futuristas ou alternativos, ela fala sobre a nossa realidade. O livro fala. E, cara, essa discussão sobre a beleza aqui, sobre preconceito, cara, levanta pontos que vale muito a pena ser pensados, assim, e críticas a diversas posições, desde quem, sei lá, ela vive esse culto à beleza, até quem não quer ouvir a defesa de quem acha que a beleza é fundamental para a humanidade. Cara, é muito bom mesmo, assim. E, bom, e além disso, as tramas são instigantes, né? Não é só as questões que são boas, as tramas são instigantes, a leitura é prazerosa, e eu vou dizer o seguinte, só esse livro aqui, do Ted Chiang, eu só li esse livro, né? E eu vou dizer que ele já entrou para o rol daqueles autores que fazem com que eu queira ler tudo que eles escrevem, né? Porque dizer desse autor que eu mal conheço, já considero pacas, né? Pelo menos ele escreve pouco. E quando a gente lê os contos, a gente compreende por quê. Dá para ver que tem pesquisa e ele se dedica bastante a cada um deles. Gostei muito de verdade desse livro. Bom, então, agradeço que você tenha visto esse vídeo. Sim, espero dar continuidade ao quadro, dar mais regularidade a ele. Peço que se você gostou, deixa teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Além de literatura, tem muito vídeo sobre quadrinhos. Dá uma olhada por aí. Bom, abração e até o próximo vídeo.